E aí, tudo certo? Tem uma excepcional hora de estudo aqui com a gente na nossa Arquisérie Desvendando os Grandes Arquitetos, como eles fazem, por que que eles fazem e como e por que a gente faz exatamente o que nós estamos fazendo aqui, e isso é diariamente. Por que fazemos isso, né? Qual a intenção disso? A intenção é justamente descobrir como os arquitetos fazem, como a gente consegue aplicar isso na nossa, no nosso dia a dia, né, de arquiteto. Quão importante é isso, né? Quão importante é fazer o que estamos fazendo, que é adquirir repertório diário aí de cada dia, assim dizendo, né? Isso é muito, mas muito importante, porque a gente vai observando e vendo coisas já executadas, principalmente, né, ou de projeto, intenção de projeto, para que a gente junte na nossa mente aí uma grande quantidade de informações, né? São dados, isso é muito importante. E como a gente usa isso, sim, e muito, muito, tá? Uma das coisas que eu gostaria que vocês fizessem pra gente aqui do canal, Plataforma Matriz, é o seguinte: deixa o seu like, compartilha aí com seus amigos, se inscreve no canal e ativa o sininho aí para que você receba mais e mais aí informações, conteúdos de arquitetura. Essa casa aqui no Japão, muito particular. Olha que interessante, eles fizeram aqui, ó. A gente vai chegar lá nos desenhos, tá? Mas eles fizeram uma casca externa, tá? Em concreto. Isso é muito comum, tá? No Japão, executarem uma obra desse porte. Eles fizeram uma casca mesmo em concreto. E depois, a parte interna, subdivisões dos pavimentos, eles vieram subdividindo esses pavimentos com madeira, né? Uma espécie de um assoalho de madeira, né? Simplificando, né? Um assoalho de madeira. É claro, né? Uma madeira tratada, madeira laminada aqui, agora está entrando bastante aqui no Brasil, né? Eles fizeram essa composição muito interessante. Ó, o que a gente está vendo aqui também, ó, a gente precisa observar detalhes, né? Depois a gente vai chegar na estrutura principal da casa, mas ó, isso aqui, ó, é tirante, tá? Tirante da escada. Muito legal isso, né? Muito interessante isso, porque são soluções que a gente vai observando e não é copiar projeto, hein? Mas é sim dar soluções também semelhantes, né? Que a gente consegue. E é incrível como a gente busca esses repertórios. Olha que interessante que ficou, né? E a estrutura principal é essa daqui que a gente tá. Opa, só voltando aqui, gente. A estrutura principal é essa daqui que a gente está vendo aqui, ó, né, de madeira laminada, toda encaixada, linda a estrutura. Olha que interessante a composição que eles fizeram aqui, cara. Uma casca, né, inteira de concreto, esse grande U aqui, assim dizendo, né? E interessante, né, o piso superior e esse mais inferior aqui, né? O primeiro pavimento e a cobertura, assim dizendo, é de madeira. E aí a gente fica se perguntando, cara, como que eles impermeabilizaram, né? A gente olha a última laje e fala assim, meu Deus, para impermeabilizar a última laje, né? Tem um modo grosseiro até de dizer que se a gente não impermeabiliza a última laje, a gente tem que impermeabilizar, né? Assim dizendo, impermeabilizar e colocar um telhado ainda, senão não vai funcionar. Pelo amor de Deus, a gente já tem aí muitos, né, sistemas, né, e impermeabilizantes que já resolve isso aqui há muito tempo. A gente já tem isso que já dá para resolver, fazer uma laje dá sim, lógico, né? Tem ali todo o cálculo estrutural, o tipo de laje que vai ser colocado, os tratamentos, etc e tal. Mas a gente já resolve sim, tá? Com o impermeabilizante. Aqui a bela estrutura de mezanino e mezanino não, né, de pavimentos nesse material aqui, que é a madeira laminada. Cara, fica lindo, né? Claro, né? Tem toda uma composição ali, né? Todo um porquê, né? Os japoneses têm muito isso, né? Do material bruto também, né? Ser aqui, a gente observa que o pé direito é mais baixo do que o comum, né? Mas isso é muito deles lá, tá? Da arquitetura deles. É muito comum a gente encontrar, né? Esse tipo de resultado na arquitetura deles, tá? A casa muito minimalista, né? Muito simples, sem ser simplória, né? E aí o material lindo, né? O material acaba fazendo composição, esquentando o ambiente, né? Com o piso, tem toda essa referência.
Que casa linda, né? O que me chama muita atenção, né? Um banheiro lindo também, né? Aqui, né? É único, assim, né? É um acabamento único, material único, muito legal. E aí eu te pergunto, como que ele chega nesse material único? Né? Como que ele chega no mesmo piso, né? No mesmo piso da parede, né? No mesmo efeito, como que ele faz isso? Muito provavelmente uma espécie de uma pintura. Já vi aqui no Brasil algumas coisas assim, né? Uma pintura epóxi. E aí ela fica dessa forma mesmo, ela fica com um brilho. Tem aquele porcelanato líquido, né? Que a gente já ouviu falar aí muito. E chega sim nesse resultado. Ele forma uma única, né? Uma única superfície, né? Você observa aqui nos cantos, né? Não tem emenda, né? Não tem aquele rodapé, emenda. Então ele fica como uma composição única. Muito legal, né? Um partido diferente. Olha que interessante, né? Ele trouxe alguns outros elementos, algumas outras técnicas para aplicar, né? E aplicou, fez uma junção, né, de materiais e aplicou, né, com técnica nisso. E aí, como que ele consegue dizer assim, olha, eu quero que você aplique, né, esse tipo de material nessa superfície ou, né, para dar acabamento, por exemplo, nesse banheiro. Como que ele consegue fazer isso? Porque ele estudou isso, muitos materiais, as técnicas construtivas, e aí ele consegue discriminar isso, né, fazer uma espécie de um escopo para aplicar esse material. Lógico, né, esse material já foi testado e ele já viu em alguns outros locais também e puxa de referência. Ó, o que é interessante é as paredes aqui, né, são de concreto e essa laje, né, na verdade não é uma laje, né, como se fosse uma laje, né, uma cobertura, piso, né, assim dizendo que ele pode usar, ele pode circular aqui em cima, na construção seca, praticamente, né? A gente vê muito lá ali em steel frame, old frame, né? Ele usou duas técnicas aqui, né? O concreto armado nas paredes, né? De fechamento laterais e o old frame, assim dizer, a construção de old frame dentro para fazer ali, né? Os pisos, né? Dos pavimentos dessa residência. E aqui você vê que é um material diferenciado, tá vendo? Tem uma espécie de um material como se fosse uma manta líquida, uma manta epóxi para cobrir toda essa área, né? Qual que é o segredo aqui? O segredo é o seguinte: a água não pode chegar na madeira, né? Como também, né? Se a gente for para o lado do concreto, a água não pode chegar no ferro, né? Se chegar no ferro, aí, né? Como se diz, a gente está perdido, porque vai enferrujar, né? A ferragem e a ferragem vai ali quando a gente vê aqueles é, é, a gente vê estufar uma laje, por exemplo, né? Você vê que é o ferro que está forçando, né? A ferrugem do ferro entrou em contato, em corrosão e acaba expandindo ali, né? Ela não se segura, assim dizendo ali, e expande e acaba estufando, né? O recobrimento de concreto. E aqui a gente observa o porquê que ele faz isso, cara. Olha que interessante, ó. Ele tem muito arrimo aqui, tá vendo, ó? Nessa indicação aqui. E aí ele teve que colocar, né? Ele tem até umas indicações aqui que é interessante que ele vai colocando, né? A parede de concreto e tal, né? Mas muito provavelmente deve estar encostado em algum morro, uma coisa desse tipo. E se a gente observar aqui, a casa realmente, né? Está, tá vendo? Ó, muito provavelmente a casa que está aqui, né? Ó, que está aqui atrás, ó, está mais alta, né? E aí ele teve que fazer essa escora. E o que ele fez? Já aproveitou e fez esse paredão de concreto com como se fosse uma escora, né? Ali, né? Um muro de arrimo, assim dizendo, um arrimo, né? Na verdade. E aí ele acaba usando isso como estrutura e depois ele só faz o fechamento. Quer ver? Ó, vamos dar uma olhadinha nos desenhos que é muito interessante, ó. Aqui, olha a representação que ele faz, ó. Desenho técnico super importante, né? A gente olha detalhes e fala, mano, por que que ele fez? Mano, olha como eu tô falando, né? Por que que ele fez isso, né? A gente começa a desvendar o concreto. Ele precisava fazer isso daqui, ó, essa inclinação aqui que a gente está vendo bem no cantinho, na forma? Não, mas isso ajuda no escoamento da água, né? Não para nesse canto aqui, né? A água não vai parar nesse canto. E a gente percebe, ó, que no projeto tem umas camadas super importantes que ele precisou fazer aqui, tá vendo? Não é o concreto direto, né? Vamos ver se a gente chega perto aqui, ó. Não é o concreto direto, ó.
Olha lá como tem brita, né? Como tem algumas coisas a mais, ó. Aqui ficou um pouquinho embaçada a tela, mas dá pra gente perceber, né? Depois você pega no seu computador e vai mais a fundo. Tem algumas camadas ali super importantes que ele colocou antes de concretar, né? O concreto que a gente vê é essa base aqui, tá vendo? A gente tem como se fosse um radier, depois ele fundiu tudo junto, isso daqui, né? E formou ali algo monolítico. Outra coisa que eu queria que vocês prestassem atenção é o seguinte, ó. Olha a estrutura aqui, né? Então, a estrutura de madeira que a gente viu lá, ela está isolada do concreto aqui, né? E aí, o que acontece? Você vê que a gente tem duas estruturas, então ele trabalhou com duas técnicas construtivas. Cara, muito legal isso, né? Porque abre um leque pra gente, quando a gente sabe disso, abre um leque pra gente muito importante. Porque não só a estrutura fica mais leve, né? Mas a gente mescla isso, por exemplo, se era uma situação muito ruim de ele se fazer aqui, né? De dar uma solução por conta do escoramento que ele tinha que fazer ali do terreno, ele acaba eliminando, assim dizendo, né, uma etapa mais bruta da obra. E aí ele entra, né, com uma outra etapa na obra que é mais fácil de se lidar, assim dizendo, né? Mais, ou seja, por exemplo, ó, ele faz o U aqui, né, de concreto. Desculpa, gente. Ele faz o grande U de concreto ali que serve de contenção de estrutura principal da casa. E depois ele só ele pode fazer até um tratamento, né, desse concreto, e olha que observa que ele tem uma espécie de um piso mais elevado também. Então ele faz o tratamento desse concreto e assim dizendo, né, fez o tratamento, impermeabilização externa, tal, verniz ali, que às vezes ele põe verniz. Cara, depois disso é só a parte interna da residência, né? Ele já está pronta o grande volume, assim dizer, ou a grande área pesada da residência, né? A estrutura dela principal já está feita, e depois é só a parte interna, que aí ele consegue ir fazendo, né? Assim dizendo, com o outro tipo de construção, né? Tá? Ele elimina, né? Ele deixa esse grande bloco aqui já executado, né? E estanque, assim dizendo, e depois ele só vem incorporando a parte, né, interna da residência. Muito interessante, olha, ele discrimina bem aqui, né, e detalha bem como foi estruturado. Olha que interessante, ele tem uma vingona lá embaixo, né, uma outra viga que é principal, e depois ele vem fechando, né, fechando não, né, lançando essas, como se fosse a parte de ripamento ali, né, mas são vigas, claro, para conseguir colocar a chapa, né, em cima, né, de fechamento. Muito legal, né? Tá vendo que é tudo madeira mesmo, né? Quando a gente olha aqui até a parte que vai para cima da escada, é tudo madeira. Isso é muito típico, tá? De casas ali executada, os japoneses fazem muito isso, tá? Ou até mesmo a parte externa, quando não tem muito esse contato, né? Que ele precisa ter esse contato mais com a terra, etc e tal, ele faz direto no wood frame, né, e depois reveste a parte externa. É muito comum, né, isso acontecer lá. E aqui a gente vê bem claro, né, ó, olha que interessante aqui, né, concreto puro, já que ele vai fazer concreto aqui, né, na marquise, ele já usa a viga, né, de concreto ali de fechamento, tá vendo em cima também, ó, tem a marquise. Mas olha que interessante, né, ele tem a marquise que é concreto, e aí, ó, aqui a outra parte que é madeira, ó, né, que chega até no grande U ali, assim dizendo, né. O que é interessante, ele faz, olha só, ele usou duas técnicas construtivas, mas não ficou fazendo pilar, viga e depois o fechamento e a alvenaria e tal, ele não precisou rebocar e nada. Tá vendo quando ele pula etapas, né? Ele incorpora etapas, né? O sistema construtivo, então assim, ele conhece do sistema construtivo e aí a definição, né, de um resultado, ele já incorpora isso em vez de ficar depois picotando, né? Por exemplo, vou fazer pilares e vigas de concreto e depois vou fazer fechamento de alvenaria e depois tem outro revestimento que é reboco, outro revestimento XYZ para dar acabamento nessa alvenaria. Então, ele usa um único elemento e faz tudo já de uma vez. Aí eu te pergunto, como que ele consegue abrir esse vão de janela aqui? Se ele fizesse de alvenaria, ou ele subiria, por exemplo, a janela até o topo, né, da laje, ou ele teria que fazer uma outra viga mais baixa aqui. Então ele já mata dois coelhos numa cajadada só, assim dizendo, né?
porque ele consegue estruturar nas pontas, né? E abrir esse grande vão, porque ele abriu numa grande peça de concreto, uma grande parede de concreto. A gente vê bem aqui, quer ver, ó? Aqui que interessante, ó. A gente consegue ver claramente como ele conseguiu abrir. Então ele tem uma viga em cima, né? Embaixo ele não vai precisar de viga porque é tudo em concreto, né? Imagine para ele abrir esse vão aqui, esse outro vão aqui também que é grande, né? Ó, o vão de baixo. Entendeu? Se não fosse uma empena de concreto, muito difícil ele abrir isso. Ia dar muito mais trabalho para ele fazer em alvenaria, porque ele teria que fazer subvigas, né, para conseguir abrir isso daí. Então ele resolveu as duas coisas, né, em um sistema construtivo só. Muito interessante aqui, a gente acaba vendo também isso de novo. Aqui a gente vê claro, né, o revestimento, né, que todas as paredes receberam um outro revestimento. Então realmente essa casca externa é estrutura e depois ele veio fazendo um acabamento. Certo? Cara, que da hora, né, esse projeto, muito, ó, a parte acrílica aqui resolve bem, né, o que a gente queria ver lá, que é a parte de concreto, que ele deixou como estrutura principal e depois veio fazendo um fechamento. Muito legal esse projeto, a gente aprendeu muito aqui, hein? Muito interessante, abre muito a nossa mentalidade de como se fazia arquitetura, né? E a gente está muito acostumado, por que não, né? Fazer uma parede de concreto ou de alvenaria, não rebocar ela, por exemplo, e depois vir com um fechamento de chapuol para dar um acabamento melhor, né? Por que não, né? É técnica construtiva, vamos aplicá-las, né? Certo? Então, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal e bora estudar. É isso, estudar arquitetura, adquirir repertório, muito importante, beleza? Um grande abraço aí.